Oi! Hoje é um dia muito especial. É um dia muito emocionante para mim e para todo mundo aqui na Clínica Pacífico. No final dessa história, eu vou contar por quê. Olha só, em 2013 a gente começou uma jornada para fazer a vida das pessoas melhor. No início, era principalmente para aliviar o sofrimento de quem tinha depressão, para fazer com que as pessoas pudessem enfrentar esse grande inimigo com muito mais força e sofrendo muito menos, sentindo muito menos efeito colateral. Foi em 2013 que a Clínica Pacífico começou a fazer estimulação magnética. A ideia sempre foi reduzir o sofrimento, era fazer a alegria surgir de novo e de verdade na vida das pessoas. Eu me lembro do primeiro dia, do primeiro paciente, da primeira sessão de estimulação magnética, como se fosse hoje. Era uma sala pequena, tudo estava apenas no início, mas a gente sempre fazia tudo com muito carinho. E o tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando cada vez mais, os equipamentos foram se aprimorando, e eu fui buscar me aprimorar em estimulação magnética também. Primeiro, eu fui fazer o treinamento lá na USP em São Paulo, que foi muito bom, me ajudou muito. E o tempo foi passando e eu fui vendo cada vez mais as pessoas melhores. Eu notava que muitos casos que na minha vida de psiquiatra, antes da estimulação magnética, que eu ia precisar de usar um montão de medicação, eu já não precisava mais usar tanto, porque fizemos o tratamento. E que geralmente ia demorar também um tempão para melhorar, eles estavam melhorando mais rápido com a estimulação. E foi a partir daí que realmente minha vida mudou. As pessoas ficavam cada vez melhores. E vendo isso, eu fui ficando cada vez mais feliz também. Eu sempre fui um bom aluno de medicina na UNB, mas um dia eu tive que tentar uma vaga muito mais disputada. E eu fiquei com medo de não dar certo, mas eu queria assim, tanto que desse certo. É o seguinte, eu me candidatei para fazer um treinamento em estimulação magnética na Harvard Medical School, lá nos Estados Unidos. E eu consegui a vaga. É simplesmente o serviço mais renomado do mundo que tem toda a tecnologia que você possa imaginar. Imagina tudo de melhor que existe na área que você é apaixonado em um lugar só. E o treinamento, ainda por cima, foi com o meu grande ídolo, que é o chefe do serviço da Harvard, o Dr. Pasquale Leone. Eu pude estar no melhor serviço do mundo, com todos os recursos à disposição e sendo treinado diretamente pelo meu ídolo. Tudo isso de uma vez. Eu me senti muito melhor, me senti muito mais preparado e realizei um grande sonho da minha vida. Foi uma enorme honra, uma coisa que eu nunca pensei que eu teria assim a oportunidade de viver. E depois disso, veio uma outra situação que eu considerei também uma grande graça na minha vida. Eu tive a oportunidade de fazer um outro treinamento no University College London, na Inglaterra, que é o local onde foi inventado o tipo mais moderno de estímulo que a gente tem hoje em dia em estimulação magnética, que é o Theta Burst Stimulation. E foi um enorme prazer mesmo. Eu tinha conseguido aprender ainda mais sobre as tecnologias mais modernas e em locais fora de série. E a ideia continuou sempre a mesma, usar toda essa tecnologia para fazer as pessoas melhorarem, para trazer alívio real para os sofrimentos dos meus pacientes aqui no Brasil. E eu fui notando as pessoas cada vez respondendo mais. Isso foi me dando cada vez mais alegria e mais motivação. Chegou um tempo em que um equipamento de estimulação magnética ficou pouco. Então, a gente teve que conseguir mais um para atender quem precisava. Um paciente ficava bom com o tratamento e trazia um familiar que estava doente e estava sofrendo para tratar também com a gente. Os colegas médicos também começaram a mandar os pacientes
para a gente fazer o tratamento aqui com a gente. Isso deixa a gente muito orgulhoso, né? Porque além de ajudar os meus pacientes, eu aí agora já conseguia ajudar os pacientes de outros médicos que também estavam sofrendo. Com o tempo, os equipamentos de estimulação magnética foram ficando cada vez melhores. E eu senti que eu também precisava de ficar cada vez melhor para os meus pacientes. Eles mereciam isso mais do que nunca. Então, eu me candidatei para me tornar membro da Associação Americana de Estimulação Magnética, que é a Clinical TMS Society. Quando eu fiz treinamento na Harvard, eu tive aulas com muitos dos chefes dessa sociedade e eles eram muito bons. E eu também me candidatei para ser membro da Associação Internacional, que é a International Neuromodulation Society. E, para minha honra e alegria, eu fui aceito nas duas. Isso me encheu de alegria. Meus pacientes estavam sempre comigo, ao meu lado, comemorando cada vitória e cada notícia boa que eu trazia, que eu fui trazendo para eles, né? Com equipamentos melhores, melhor capacitação do serviço, a gente foi recebendo mais pessoas. A gente começou a receber pessoas de outros estados para tratar com a gente. Pois é, pessoas começaram a sair dos seus estados e vieram aqui para Brasília para fazer o tratamento com a gente. Imagina a honra que a gente ficou. Agora a nossa casa, que é a Clínica Pacífico, acomodava pessoas de todo o Brasil. Dá muita alegria, dá muita satisfação ver que a gente agora tratava pessoas de todo o nosso país amado. E depois veio a terceira máquina de estimulação. E a gente precisou de arrumar uma sala maior, mais bonita e mais confortável para receber bem quem estava sofrendo tanto e contava com a gente para melhorar. E a gente providenciou uma sala ampla, aconchegante, e os pacientes adoraram. E depois dessa época veio a quarta e última máquina, coincidindo com a época que eu também continuava a tentar me tornar um psiquiatra melhor, porque eu via que cada vez mais eu ia recebendo casos mais complexos. E eu queria ficar melhor porque cada vez mais pessoas contavam comigo e o sofrimento delas não era fácil. Aí lá fui eu. Eu me candidatei para ser membro da Associação Americana de Psiquiatria, da Associação Europeia e da Associação Canadense, para ficar sempre atualizado com tudo de mais recente que surgisse em tratamento psiquiátrico no mundo, tanto na área de estimulação magnética quanto fora dela. E eu pude compartilhar com os meus pacientes que sempre torceram tanto por mim a alegria de ser aceito para membro dessas associações que são tão importantes. Isso me ajudou muito. Essas associações, elas me fornecem todos os dias conteúdos de ponta, os estudos mais recentes, as técnicas mais modernas para os tratamentos em psiquiatria nos melhores centros do mundo e, na prática, isso permite que eu me atualize praticamente em tempo real com tudo que existe de mais moderno para o tratamento das doenças mentais. Para mim, não existe sofrimento maior do que o das doenças psiquiátricas. Desde o tempo da faculdade, eu via que parecia que o médico que mais conseguia melhorar a vida das pessoas era o psiquiatra, porque não existe sofrimento psíquico, o sofrimento psíquico não deixa a pessoa em paz em nenhum segundo. E eu aprendi com o tempo que ser psiquiatra também não é fácil. A gente acaba sofrendo junto com quem a gente trata. A gente acompanha as perdas, acaba chorando junto muitas vezes. Quantas vezes eu já chorei junto com os meus pacientes lá no consultório? Não é fácil. Mas eu acredito muito que Deus dá forças para a gente seguir agindo, tratando, melhorando o sofrimento e curando as pessoas, fazendo elas viverem ao invés de só existirem. E afinal, por que eu chamei essa história de 1001 histórias? Porque agora,
Após 8 anos de muito trabalho árduo, nós chegamos a 1.000 pacientes completamente tratados com estimulação magnética aqui na Clínica Pacífico. São 1.000 vidas, são 1.000 histórias e eu tenho uma boa memória. Eu me lembro de cada uma delas, de cada um que se sentou aqui nas cadeiras de tratamento da estimulação magnética com o intuito de mudar sua história. E de quem é a 1.000ª história? É a minha, que eu acabei de contar para vocês. A minha vida também foi transformada pela psiquiatria e pela estimulação magnética. Foi uma trajetória cheia de sofrimento e dedicação, mas também foi uma trajetória cheia de alegrias, cheia de realizações, memórias positivas e muito amor. Eu só tenho que agradecer por ter tido a oportunidade de ser um instrumento útil em tantas situações e em tantos momentos e na vida de tanta gente. A maior alegria do médico é ver os pacientes dele bem, é poder dar alta para os pacientes, é poder fazer acontecer, ter um papel importante para fazer aquele paciente se sentir vivo, se sentir feliz de verdade. Eu vou terminar essa história agradecendo muito a dádiva que é viver, que é a poder fazer diferença na vida dos meus semelhantes. Para mim, esse é o sentido da vida. Muito obrigado.